Olá, bem-vindos ao Correio da Semana e vamos começar com as notícias desta semana. Taxas de criminalidade baixas. Pagamentos em euros e dólares americanos inaceitáveis. Banco Central do Suriname informa sobre o status das reservas. Se as eleições forem adiadas, terá que ser através de uma emenda legislativa. Presidente Bouterse fala com partidos políticos. O bloqueio parcial tem uma influência significativa sobre a queda nas taxas de criminalidade. O inspetor-chefe Humphrey Narden, da Força Policial do Suriname, confirma que as várias delegacias de polícia registraram menos assaltos. Em geral, a sociedade aderiu ao bloqueio parcial para não estar nas vias públicas depois das 8 horas da noite. Apesar disso, a polícia teve que fazer algumas prisões em certos bairros. Durante o primeiro período do bloqueio, alguns incidentes também ocorreram. A polícia relata que eles ainda estão trabalhando para rastrear esses autores. Desde o início das medidas do Covid-19 e do bloqueio parcial, a polícia alerta a sociedade todos os dias, de acordo com Narden, para que cumpra as regras estabelecidas. Os números de crimes também caíram em outras partes violentas do mundo. A membra da Assembleia Nacional do partido da NDP, Daniela Sumter, ficou aborrecida quando descobriu que os cidadãos ainda precisam fazer pagamentos em moeda estrangeira. Segundo ela, esse fenômeno deveria ser coisa do passado com a adoção da chamada Lei da Moeda. Os empresários devem aderir à regra para indicar seus produtos e serviços no dólar do Suriname. A Lei da Transação da Moeda foi aprovada no Parlamento no dia 26 de março de 2020 e foi posteriormente proclamada pelo presidente da República do Suriname. Esta lei tem como objetivo principal estabilizar a taxa de câmbio que na época estava muito alto. Agora, pode-se notar que o preço está gradualmente começando a mostrar uma tendência ascendente novamente. Segundo Sumter, será estabelecido o órgão de supervisão para monitorar os preços. Ele terá que garantir que as sanções sejam seguidas em caso de aumento de preços. É da opinião dela que o governo fez uma série de disposições para controlar adequadamente a gestão estadual. Por exemplo, refere-se à decisão de dar preferência à importação de bens básicos, em detrimento da importação de bens de luxo. A última parte das reservas de caixa em moeda estrangeira dos bancos comerciais foi garantida. O Banco Central do Suriname relatou isso em um comunicado de imprensa. Após uma consulta intensiva, as reservas de caixa foram transferidas para as chamadas contas cercadas. O dinheiro não pode ser usado para o que se destina e é administrado conjuntamente pelo Banco Central do Suriname e pelos bancos comerciais. Dado o tamanho dos fundos a serem investidos e os requisitos estabelecidos, o processo de vedação não podia ser realizado de uma só vez. Depois que se soube que parte da reserva estava sendo usada como instrumento monetário para garantir importações de necessidades básicas, os bancos pressionaram para proteger os 330 milhões de dólares americanos nas reservas de caixa. O Banco Central do Suriname e o ministro das Finanças sempre apontaram que o dinheiro dos bancos locais está seguro, em conjunto com o Banco Central, e que não há risco de roubo. Demorou vários meses para chegar a esse ponto. Com relação à reserva de 100 milhões de caixa que teria sido usado pelo Banco Central para financiar as despesas públicas, o banco indicou anteriormente que havia sido alcançado um acordo com os bancos, que ficará nas contas dos bancos ao longo prazo. O processo de acompanhamento é que o Banco Central se compromete a finalizar o reagendamento de depósitos a prazo dos bancos comerciais.
Proteger as reservas de caixa em moeda estrangeira é um grande passo à frente na recuperação e confiança no sistema bancário. O Banco Central do Suriname gostaria de agradecer à Associação de Banqueiros por sua atitude construtiva, bem como ao Comitê Estratégico de Investimentos. Caso seja tomada a decisão de adiar as eleições em 25 de maio de 2020, por causa da pandemia do Covid-19, terá que ser feita uma mudança legislativa na Assembleia Nacional. Isso foi esclarecido pelo diretor do gabinete do presidente, Eixena van der Saan, no início desta semana. Segundo ele, a Constituição do Suriname faz provisões claras a esse respeito. Com relação à questão do Covid-19 no Suriname e as medidas de precaução tomadas pelo governo para limitar a disseminação do vírus, a comunidade se pergunta se as urnas devem avançar até 25 de maio. Até agora, as atividades em torno do calendário eleitoral foram concluídas normalmente. O adiamento das eleições significará a extensão do mandato do atual parlamento. A Constituição do Suriname indica sob quais circunstâncias as eleições de 25 de maio podem ser adiadas. Não há consequências para a administração do país em relação a esta decisão. Van der Saan explica que o presidente permanece no cargo de acordo com os requisitos legais. O diretor do gabinete enfatizou isso em resposta aos comentários de que um gabinete de negócios deve ser montado se as próximas eleições forem adiadas. A situação na região da fronteira oriental está preocupando o governo. No dia 27 de abril, o presidente Désiré Bouterse informou os partidos políticos sobre a nova abordagem do governo e os preparativos para as eleições de 25 de maio de 2020. A partir de 13 de março, quando foi relatado o primeiro paciente do Covid-19, as condições de vida no Suriname mudaram. A situação em si é um desafio, pois são organizadas eleições gerais e secretas durante esse período, segundo a Constituição do Suriname. A situação na planície costeira agora é administrável, mas a questão em torno das áreas de fronteira ainda estão sob observação, segundo Daniela Feira, diretora da Direção da Segurança Nacional. Segundo a diretora da Saúde Pública, Cleopatra Yesrun, já foram tomadas medidas em relação à situação no leste do país. Na semana passada, o presidente Bouterse também teve uma reunião com as autoridades tradicionais. Durante essa reunião, foram feitos acordos sobre como as pessoas, especialmente no interior, podem usar os rios. Chegamos ao final do Correio da Semana, mas no próximo domingo tem mais. Um ótimo domingo, um bom final de semana e se cuide. Até a próxima. Tchau.